Estamos então aqui agora ao vivo, né? Vamos começar a live de hoje. Essa live é Professor Vinícius Convida. Estou convidando vários processualistas do Brasil inteiro para a gente bater papo aqui, né? Então, esse é o cerne da live aqui. Estou esperando todo mundo entrar. E o nosso grande convidado aqui é o professor Beclaut, né? Ele já pediu aqui a parte que aceitando, e a gente vai falar hoje sobre produção antecipada de prova, né? Então, um tema novo aí, artigo 381. Tudo bem, Beck? Né? E aí, filho, tudo bom, viu? Grande vida. Me ouvindo aí, a voz está saindo aqui, tô te vendo bem. Eu te vejo bem. E a voz tá boa? Tá ótimo aqui, então. Vamos lá. Então. Ah, então maravilha. Maravilha, meu irmãozinho. Bom revê-lo. Igualmente, né? Tá tudo bem aí em relação a essa época aí de quarentena, todo mundo bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo guardado, né? Todo mundo guardado. É o que tem para hoje, né? A gente tem que se remodelar e tudo mais. É verdade, é verdade. A gente está tendo que se reconstruir, né? E a tecnologia acaba sendo um instrumento muito importante para a gente se comunicar, né? E se aprimorar. Né? Exatamente. E para quem já está entrando aí, que a nossa audiência já está boa, aí já muita gente já conhecida entrando, o convidado de hoje é o professor Beclaut Oliveira Silva. Ele é doutor pela Faculdade de Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e ele é professor da UFAL, né? E para quem já é processualista, o Beck dispensa muitos comentários, é das pessoas mais carismáticas que eu já conheci, e o tema hoje é produção antecipada de prova. Beck, é um prazer tê-lo aqui, e a palavra é sua. Oi, Paulo. Opa, Vinícius, que bom. Primeiro, agradecer o convite, né? Nesse horário intermediário, né? Eu dou aula hoje à noite, as faculdades não pararam, né? São particulares, dou aula hoje segundas e quartas, eu estou dando aula à noite e pela manhã também, né? Então, acabou ficando esse horário tanto quanto alternativo, né? Uma terça-feira, a segunda-feira à tarde, né? E eu achei legal a questão do fuso horário, né? A gente tem fuso horário diferente, né? Exato. Legal. Aí são as três, aqui são as duas. Mas isso é legal, né? Porque não fica só à noite também, e aí a gente passa o dia inteiro com alguma coisa, né? Alguma atividade, é verdade. Conversando. O tema, Vinícius, que você escolheu para mim é um tema assim, que para mim é muito caro, né? É um tema que eu tenho estudado desde o ano passado, né? Mas na verdade eu já venho estudando prova já faz algum tempo, já, porque inclusive a minha disciplina no mestrado é prova e decisão jurídica, então eu venho estudando prova já faz algum tempo. E aí a temática da produção antecipada de prova, né? Inclusive, a minha responsabilidade aumenta bastante. Está aqui a Paula Sarno, né, que é uma autoridade no assunto, né? É assim, uma saudade enorme de Paulinha. Tá? Flávio Pedron, Aldinha, minha amiga aqui de Alagoas, desse trabalho aqui de Alagoas. Então, para mim, é uma grande honra estar por aqui. Tá? Mas, veja, qual é a ideia de falar sobre prova, primeiro, né? A minha perspectiva de prova, que, na verdade, é um dos grandes temas, eu acho, do direito como um todo. Né? Bem, a palavra prova, né, ela vem de probo, né? Aquilo que é honesto, aquilo que é tipo honesto, né? Moral. E um dado interessante com relação à prova, né? É que a ideia de prova está muito ligado, historicamente, a uma ideia de verdade, né? Demonstração de verdade. Interessante notar também que, historicamente falando, e falando essa questão da história, né? A prova, ela ingressa no sistema do conhecimento humano prova como provação. Né? Como é que prova como provação? Como algo que eu me utilizo, tá certo? Para receber uma aceitação de Deus. Né? A ideia de ordalho, por exemplo. Né? Veja, por exemplo, a ideia, né, tá na Odisseia de Homero, né? Quando Menelau desafia o seu sobrinho, né? Depois de uma corrida de cavalo, que ele diz, olha, põe a mão direita na cabeça do seu cavalo
segura com a mão esquerda o seu relho e jura por Zeus que você não trapaceou. Né? E ele, com medo de tomar um raio na cabeça, né? Ele vai dizer, não, eu trapaceei. Né? Então, a ideia do não tomar o nome de Deus em vão, né? Que está também no decálogo, né? O segundo mandamento da lei de Deus, é, na realidade, uma regra de prova. Né? Eu costumo sempre brincar, né, que os 10 mandamentos têm duas regras de prova. Né? O não usar o nome de Deus em vão, que é o segundo mandamento, e, claro, o não levantar falso testemunho. Veja que os mandamentos têm essa questão. Né? Mas olha só, a prova lá começa, avança, e aí fica bem clara essa questão, tá? Como uma forma de demonstração de verdade. Né? Isso vai ser muito forte na ideia do sistema de inquérito dos gregos, né? Que a ideia de você é demonstrar a verdade. Mas vejam, eu trabalho prova, e isso é um ponto que eu deixar bem claro, para ficar essa minha premissa, né? Não como uma questão de verdade. Na verdade, para mim, a verdade é um pormenor no processo. Tá? Se ela vier, tanto faz, né? Se ela vier, melhor que venha. Tá? Eu trabalho prova como uma constatação, na verdade, uma aceitação. Tá? Uma citação sobre, verdade, sobre a alegação sobre fato. Então, eu trabalho o fato como alegação, e aí, claro, já fixo aqui a minha premissa, tá? Do direito como a categoria da linguagem, né? Como um direito constituído como linguagem. Pedrinho aqui aumentando a minha responsabilidade, Pedro Henrique, nosso presidente. Né? Então, Pedro, Vinícius, eu trabalho a ideia de prova como um sistema não de demonstração, tá? Mas de confirmação, ou seja, eu confirmo uma história, eu confirmo um relato, certo? E aí, claro, tratando o fato como relato, e aí, claro, eu venho pegar o caldo aí, veja só, de vários linguistas, é um fato como relato, né? Não que o acontecimento não se dê, o acontecimento se dá, tá? Mas o que fica do acontecimento são os relatos, tá? E eu preciso, e aí é um ponto interessante, eu preciso, tá, que esse relato seja um relato digno, ou seja, um relato digno de fé, ou digno de confiança. Falando de fé aqui, pegando mesmo o gancho dos antigos, né? Sim. Digno de confiança. Né? Então, aquele relato que é digno de confiança, em determinado, eu vou usar agora Wittgenstein, né? Um determinado jogo de linguagem. Tá? Eu estou pegando aqui um pouco do jogo de linguagem. Naquele jogo de linguagem, tá? Naquele tipo de contexto, certo? Eu vou pegar a prova, tá? Como um argumento, tá? Um argumento para reforçar o que eu estou dizendo do fato. Né? Então, eu costumo brincar, né? Qual é a prova boa? A prova boa é a prova que nada diz. Né? E por que nada diz? Porque ela tem que dizer igual ao relato. Se ela disser algo diferente do relato, essa prova não é boa. Tá? Então, a prova, de certa forma, ela trabalha com tautologias. Tá? Ou seja, com a matemática. Né? X mais 1 é igual a 0. Por quê? Porque 0 é igual a 0. Né? Veja que loucura. Né? Então, quando eu trabalho com a prova, eu trabalho com essa forma. Né? Então, veja, primeiro, aí eu separo fato de prova. Tá? Aí eu não trabalho, por exemplo, com a Tomé, né, que é uma grande estudiosa do prova de direito tributário, que ela vai dizer que eu pego as provas compõem o fato. Na verdade, eu tenho categorias diferentes aí. A prova não compõe o fato. Né? Na verdade, o fato está ali com uma alegação e eu tenho outra alegação que vai fazer uma relação de confirmação. Tá? Se o meu relato, tá, ele recebe a confirmação segundo a ordem jurídica, esse é outro ponto importante, né? Segundo a ordem jurídica, eu não posso ter uma confirmação assim. Qual é a confirmação? Aquilo que a ordem jurídica permite. Então eu vou ter provas que não têm eficácias probatórias, né? Por exemplo, as provas obtidas por meio ilícito. Tá? E aí surge, e nesse contexto interessantíssimo, tá? Um direito autônomo, que aí eu vou pegar tanto de Paula, de Fred, no livro de Paula de Fred, o de Eduardo Cambi também, né? A ideia de que eu teria um direito autônomo à prova. Tá? Ou seja, um direito à prova, de produzir a prova. Né? Ou seja, esse direito à prova, tá certo? Ele é um direito que eu tenho, tá? Não é um direito de demonstrar, não é um direito sobre o fato. O fato acontece. Tá? O fato acontece. Ele se torna um relato, tá? Mas eu tenho um direito autônomo de produzir a prova. Para quê? Tá? Para usar no processo, certo? Ou, e isso é interessante, né, no sistema atual do CPC, tem a prova para mim. Para quê? Para eu saber se eu quero ou não, por exemplo, entrar com ação judicial, se eu quero ou não fazer com essa prova produzida, fazer uma mediação, uma conciliação. Ou seja, eu tenho, dentro do contexto probatório, hoje no Brasil, né, a chamada produção
autônoma de prova, né? Essa produção autônoma de prova, é esse direito que eu posso chegar e a juízo para isso. Né? Então, o artigo, salvo engano, 381, se eu pegar aqui do CPC, 381, ele vai chegar e dizer, olha, eu tenho direito à prova. Certo? E esse direito pode ser exercido de forma autônoma. Veja, nesse período agora de pandemia, que é um período bem crítico, né, que a gente está passando, né, essa produção antecipada de prova, essa produção autônoma de prova, ela pode ser, sim, um mecanismo interessante para que você possa produzir essa prova para fazer eventual negociação, tá certo? Ou mais, você pode até ter um atalho procedimental, né? Por exemplo, usar essa prova veiculada através da produção antecipada de prova, através de um rito chamado rito monitório. Veja que eu posso ter, por exemplo, o rito monitório, ele admite, se a prova for produzida através deste procedimento, desse meio, né, eu posso utilizar essa prova para um rito monitório, que, em regra, se admite prova documental. Então, eu posso ter uma prova testemunhal, eu posso ter uma prova, uma fotografia. Veja que interessantíssimo, né? Eu tenho um complexo de provas aí para fazer isso. Tá? Então, seriam essas as minhas considerações iniciais sobre a produção de de prova. Pegando esse gancho, eu vejo que a proposição do que o código colocou do 381, ele muda as fases do processo. Nós somos muito acostumados com aquela construção de fase postulatória, fase ordinatória, aprobatória e a decisória. E aí você traz para o início, e aí tem até uma análise estratégica e econômica do processo, sim, e fica mais fácil você saber se tem a prova ou não, até para você escolher o rito. Se você não conseguir transformar em uma prova passível de monitória, você escolhe o rito comum, ou você nem litiga, ou você fecha um acordo, né? Mas uma indagação que eu tenho é a escolha do molde que se teve nesse artigo 381 e 382, ele não altera a concepção que a gente tem de construção conceitual de jurisdição, já que ele é um direito autônomo, uma produção de prova, mas que não tem um pronunciamento judicial sobre ele? Como que você acha? Sim. É bem interessante. Veja, o magistrado, com relação à prova, ele apenas vai, ao final, homologá-la. Né? Ou seja, tornar algo homo de igual, né? Ou seja, falar como se fosse igual. Né? Então, na realidade, ele nada vai se pronunciar sobre ela. Apenas diz, olha, está aí feita a prova. Tá? Você quer ouvir a testemunha? Está ouvida. Tá? Você quer fazer uma perícia? Está feita. Tá? Ou seja, a valoração da prova ele não vai fazer. Tá? E o texto foi assim, ele faz uma ruptura muito interessante. Veja, por quê? Porque ele não quer saber, por exemplo, se o fato não é federal, o fato não é estadual, não é municipal, o fato é o fato. Tá? E porque o fato é o fato, eu não preciso ter essa prova sendo produzida por juiz federal. Mesmo que a circunstância, tá certo, envolva interesse da União, por exemplo. Tá? Eu sou aqui do Nordeste, né? Eu sou ribeirinho, eu nasci em Penedo, e Penedo tem o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio federal, porque ele corta vários estados da federação. Nasce lá em Minas, né? E vem parar aqui em Alagoas e Sergipe. Tá? Então, veja, Penedo não tem vara federal, tá? Mas um dano ambiental no São Francisco, tá? Que é um fato, esse fato é um fato, certo? E eu preciso demonstrar, através de uma perícia, tá? Qual foi a causa daquele fato. Então, veja, eu rompo, de certa forma, com a ideia, tá, de que existe um fato federal, existe um fato estadual que obrigaria eu ter um juiz federal para isso. Veja, imagine que eu tenha um problema no interior do Brasil. Você está em Rondônia, por exemplo. Veja, né, numa localidade que não tem vara federal. Tá? Então você vai ter que deslocar o juiz federal para isso? Não, eu posso produzir a prova, o fato é aquele. Tá? O juiz apenas vai presidir. Até porque é interessante. O fato, ele pertence às partes. Na verdade, veja, o fato é da parte. O juiz, inclusive, ignora o fato. Por quê? Porque ele não está participando do fato.
Tá? E por isso que o fato, por ser das partes, são elas que têm, primeiro, elas têm interesse, claro, de produzir essa prova, se quiser, tá? E elas estão próximas do fato. Tá? Então, eu estou muito reticente com a ideia de que o juiz pode, de ofício, produzir prova. Para mim, inclusive, isso beira uma certa intromissão na autonomia das partes. Sim. Né? A ideia é, olha, se o fato é da parte, a parte sabe o que quer. Ou a parte sabe o que está acontecendo. Né? Então, veja, com relação a essa questão, tá? E aí, veja, o juiz não decide. Tá? Ou seja, ele não faz escolhas, a não ser apenas verificar a questão procedimental, a questão formal. Veja, que há decisão, claro que há, porque ele vai fazer escolhas com relação a isso, permitir o contraditório, que tem que haver o contraditório. Tá? A prova não pode ser produzida de forma sem que o outro participe. Tá? É interessante porque o fato por ser algo dialógico, e o fato é dialógico, né? Veja, o fato que diz respeito ao meu íntimo, tá? Eu vou para Kant, né? Olha, a relação minha comigo mesmo é moral. Está fora do campo do direito. Tá? O que interessa para o direito é aquilo que envolve o outro. Tá? E se envolve o outro, dialógico. Esse fato é dialógico. Por ser dialógico, é preciso que o outro venha. Tá? Então, garantir a participação do outro é indispensável. E o juiz tem que garantir isso. Ou seja, o juiz ele atua na sua função jurisdicional como garante do devido processo do contraditório. Tá? Isso é que é legal. Tá? Então, a gente tem uma mudança de perspectiva? Tem mudança. A gente muda a perspectiva. Mas o juiz aí vai participar como um garante, tá, do devido processo legal e do contraditório pleno. Tá? Não vai valorar. Tá? Isso é legal, né? Ou seja, ele não... E esse acaba por ser um direito, a ação, um direito potestativo, porque o juiz faz uma análise anterior se a prova vai ser produzida ou não. Ele defere ou não a produção de prova, que depois ele somente homologa essa produção sem valorar. Uhum. Essa primeira análise é uma análise em que ele exerce uma jurisdição decisória de produção ou ele somente convalida um direito que a parte tem? A minha dúvida é a primeira análise. Eu acho que ele vai ter que, ele vai ter que decidir com relação a isso. Eu acho, veja, quando eu vou ao judiciário, né, eu exerço, e aí vem a questão, eu exerço ação, né, eu acho que exerço ação sim. Tá? Inclusive a sentença que é produzida, ela é uma sentença constitutiva. Tá? Com a carga declaratória mínima, que não vai fazer coisa julgada material, mas que vai ter, é uma sentença constitutiva. Tá? Ela, na realidade, ela tem um conteúdo constitutivo, então, mas ele decide. Tá? Ele decide sobre os pressupostos da prova. Há um ato decisório do juiz, há um ato de jurisdição. Tá? Verificar, por exemplo, se a prova, se ele pode, por exemplo, invadir a privacidade, por exemplo. Tá? Eu tenho limites constitucionais com relação a isso. E veja o problema, Vinícius, que está sendo muito colocado, né? É um problema que é até alertado pelo nosso amigo, né, William Ferreira, né, lá da PUC, né, do Fish Expedition, né, em que você, algumas empresas, né, com o intuito, isso estava acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra também, né, e pode acontecer no Brasil, deve estar acontecendo também, né, que esse instituto dessa maneira de produção de prova é uma grande parte pode... Leonardo, eu já respondo, a parte pode pedir a prova do processo. Então o que acontece? A preocupação dele é uma preocupação interessante, a preocupação que se tem, né, é de você chegar, usar a chamada rede de arrastão, né, sem indicar quais são os fatos específicos, ela manda que você indique quais são os fatos que você quer demonstrar, tá? Você sem indicar os fatos, tá? Você está querendo, através de uma rede de arrastão, sair pescando informações, tá, sobre a empresa. E claro, segredo industrial pode estar colocado. Então, o magistrado, ele tem que sim exercer. Tá? E a parte contrária, ela tem como se opor. Tá? O texto legal fala que não tem defesa. Veja, eu acho que é inconstitucional esse dispositivo. Tá? Eu não posso ter um procedimento... Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque o teor do artigo 382, ele fala que o requerente apresenta as suas razões e o juiz decide sobre isso e determina, se quiser, o requerimento
da parte a citação do outro, mas já parece aqui que o juiz primeiro decide sobre a produção da prova e depois chama o interessado, o outro. E aí precisa de uma compatibilização aí, né? Eu concordo contigo. E veja, no caso da urgência, que aí você tem um texto muito legal do Igor Hatz, lá do Rio Grande do Sul, um texto muito bom, né, sobre a produção dos deputados, que disse, olha, ele defende, né, e eu concordo com ele, que a hipótese de você ter uma produção antecipada de urgência cautelar. Tá? E ele defende isso no 381. No 381, diz, olha, é cautelatória aquilo ali. Tá? O 381.1. Tá? Ou seja, eu posso ter, veja, se eu vir a parte contrária, certo? Através de uma tutela provisória fazer isso. Né? O Fred, Paula e o Rafael defendem que é jurisdição voluntária, tá? Mas que na jurisdição voluntária pode ter tutela de urgência. Tá? Então eu posso ter. Mas veja, eu nunca vou deixar de ter um contraditório, mesmo que ele seja um contraditório diferido. Sim. Tá? Ele vai ter que ser ouvido. O juiz não pode decidir se ouvir outra parte. Tá? Ele não pode chegar e produzir a prova sem ouvir outra parte. E veja, se ele faz isso, tá? Ele cria um problema muito sério. Tá? Salvo as hipóteses de urgência, tá? Para evitar eventual perecimento da prova, tá? Que tornaria sem objeto a próprio direito à prova. Tá? Mas tirando isso, tem que ver. Eu sou muito receoso de incluir essa produção antecipada de prova na simples jurisdição voluntária. Eu acho que não encaixa ali, né? Porque... Eu acho também. Eu acho também. Assim, nem é a própria ação em relação a ter um mérito específico ali, que se tenha um contraditório, mas a ideia do Igor, que é interessante, casa essa produção antecipada de prova com até o 305 da tutela antecedente. É uma interligação entre os dois ali, né? Eu acho interessante, inclusive. Inclusive, se a gente for olhar, a raiz dele, né, dessa produção, estava no rito cautelar, né? Antigo rito cautelar do CPC, né? 73, né? Que era a produção antecipada de prova, né? Que tinha aquela discussão, mas ele vem de lá, né? Essa parte ela vem. Né? Porque senão essa decisão inicial é uma decisão inicial com caráter definitivo, quase ali, né? O juiz fala, vai ter a prova. Aí depois o interessado fala, mas eu vou alegar sigilo, vou alegar que não tem que produzir a prova, depois da prova ser determinada em via de agravo, ou em via... Então é meio complexo essa... Eu acho que um defeito que tem, Vinícius, foi a pouca regulação. O texto legal, ele foi econômico demais com a regulação. O 382 é excelente, eu acho. Mas ele foi muito econômico com a regulação. E gera esse problema. Tá? Eu acho que tem que ter esse contraditório prévio, salvo as exceções, do caso da tutela provisória. Tá? E o juiz vai ter que decidir se cabe ou não a produção de prova. Por quê? Porque há discussão sim sobre isso. Tá? E veja, eu posso... Ia depender, Vinícius, da prova. Pode falar. Não, porque o texto é tão econômico como você fala, que por exemplo, o STJ deu uma decisão dizendo que existe ação de exibição autônoma, né, de exibição de documento autônoma, aí ela pega o 396, que é onde, lá na produção de prova, tem a exibição de documento, que é um rito excepcional de exibição, só que o STJ fala, o 381 junto com o 396, mas só que eu vejo que o 396 é uma ação cautelar, uma ação específica de exibição de documento, que ela não dialoga com o 381. Não. Ou é um, dialoga não. Ou é um é o outro. Então, assim, que existe uma visão que eu acho bem interessante, que só para trazer isso para exibição de documento, se o juiz defere e a parte, o réu aceita e quer exibir o documento, o rito seria do 381. Mas se o réu não quer exibir o documento, o rito tem que ser alterado para o 396 e ter um mérito, ter uma decisão que aí não é. A gente tem que decidir.
E aí o STJ fala, olha, vai ser pelo 381 junto com o 396, e aí faz uma miscelânea justamente porque não tem uma regulamentação, né? E veja, e esse é o problema. Esse código ele peca em vários aspectos na falta de regulamentação. Tá? Naquela ideia de que talvez a jurisprudência, né, fosse construir. Só que, veja, é muito complicado para fazer isso. Tá? Os nossos julgadores, e é um dado interessante, gente. Olha, eu gosto de processo. Tá? Vinícius gosta de processo. Tá? Mas as pessoas, os advogados, tá? Eles usam o processo como instrumento de trabalho. Tá? Eles não estão fazendo estudos aprofundados. Os aplicadores todos eles, os juízes também. Tá? Então, a legislação processual ela tem que ser uma legislação que seja pormenorizada, tá? Ao ponto de facilitar a vida do operador. Tá? Não se pode esperar que o operador de direito, seja ele juiz do STJ, ministro do STJ, magistrado, coisa que o vale, ou advogado, seja um expert, tá? Em pormenores de grande processo. Tá? Isso talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem no CPC. Tá? Ele tem pouca regulação, tá? Ele espera dos aplicadores, tá? Uma desenvoltura teórica, tá? Que eles não têm. Tá? Não tem. E a gente, no processo, fica desesperado. Certo? Por quê? Porque você, por não ter, você acaba fazendo gambiarras. Tá? Você acaba juntando. E aí você acaba tendo esses problemas sérios, tá? Mas veja, houve uma culpa muito grande, né, na feitura do código nesse aspecto. E você tem pouca regulação em vários aspectos do CPC. Tá? E a produção de prova foi uma delas. Tá? Embora, veja, ela trouxe grandes avanços, tá? Mas com relação ao procedimento, ela é muito precária. Não, e até num ponto bem básico, que tem custas ou não? Né? E se tiver custas, qual que é o valor a ser dado? Porque vai ter juiz, com certeza, que vai falar que o valor das custas é o valor da ação futura pretendida. Uma questão que eu vejo com relação às custas, que é uma questão tributária. Sim. Então, com relação a tributo, tem que ter lei. Não, mas o código poderia falar assim, depende de... Ele poderia falar deveria. Assim, eu acharia a melhor coisa. Aí o que acontece? E veja, como é questão tributária e não está regulado, você vai ter cada estado pode regular de forma diferente. Exatamente. E aí, inviabilizar o instituto. Sim. Porque depende do preço. Eu vou produzir prova para quê? Né? Justamente. Ou seja, se eu vou botar com base no valor do fato, eu vou mensurar o valor do fato. Veja que doideira, né? Qual é o fato, né? A testemunha vale quanto? Né? Ou vai ser o... Veja, assim, o que está sendo demonstrado é algo complicado com relação a isso, já que a quantificação é do direito, não do fato. Exato. E a prova do fato. Né? Tem um problema sério. E tem a questão também dos honorários. Exatamente, não tem honorários. Né? Assim, se não tem... veja, eu acho complicado não ter. Tá? Eu acho complicado não ter honorários. Eu acho complicadíssimo. Tá? Porque, veja, até da situação são provas complexas. Tá? A gente não está falando aqui de uma colisão de um automóvel. Né? São demandas que quem vai buscar esse tipo de instrumento, né, vão ser pessoas que têm, claro, demandas caras, inclusive. Tá? E aí eu tenho problemas com relação a isso. Tá? Márcio aqui perturbando a gente. Grande Márcio. Vamos responder aqui, que tem muita pergunta aqui que o pessoal resolveu mesmo participar, e é muito bom isso, né? O Leonardo nos perguntou aqui, a parte pode repetir a prova em outro processo? Assim, o que você acha, Wally, dentro dessa repetição da produção da prova? Porque ela existe para ter um efeito objetivo no outro processo, não é isso? Porque, veja, como é interessante isso, porque como o fato é dialógico,
Tá? Então, na realidade, há uma relação direta entre os interessados. Tá? João e Pedro, tá? É sobre João e Pedro, a questão é sobre João e Pedro, tá? Eles participaram dessa prova. Tá? Eles querem repetir essa prova. Veja, a pergunta vai ser, né, qual a utilidade dessa reprodução? O primeiro tópico vai ser esse, qual a utilidade dessa produção? Tá? Se ela já está pronta. Que é engraçado, porque você leva a prova, né? No eletrônico não tem como fazer isso, né? Mas o texto legal diz, olha, você pega a prova, bota o braço e vai embora. Né? Você pega a prova produzida e leva para casa. No eletrônico, como a maioria hoje fica no sistema. Tá? Mas a ideia é essa. Tá? Eu produzi a prova, coloquei debaixo e foi embora com ela. Certo? Aí, veja só, eu posso perder, em tese, né? Hoje com o eletrônico não, mas muitos locais no Brasil ainda tem processo físico. Eu posso perder. Tá? É um fato, eu posso perder. Tá? Ou pode estar uma pane no sistema e essa prova se danificar, perder-se. Tá? Então, tem situações. Mas repetir por repetir, aí vem a pergunta, qual é o interesse dela? Qual seria o interesse? Vamos supor, o motivo de uma testemunha. Se alguém falar assim, mas teve coisa que não foi perguntada para ela, não ocorreria uma preclusão em relação a alguma coisa assim? Porque aí ele teria falado assim, olha, ela não disse tudo, vamos supor, né? Mas aí, se a parte participou, ela também teve o direito de influir, de indagar, de perguntar, né? Ela não pode alegar que a prova foi deficitária na sua construção, né? Então, aí seria uma mera... Mas eu acho complicado. Veja só por quê. Como a prova ela é produzida com o outro, né? A produção de prova não é uma produção de prova feita sozinho, certo? Então, o outro vai ser chamado contraditório. Tá? A repetição ela é inócua. Tá? Mas eu entendo o seguinte, se há algo novo que a testemunha conhece, tá? Ou algo novo, não, algo que não foi perguntado sobre o acontecimento, por quê? Porque eu tenho um relato, o fato é um relato. Tá? Houve ou não houve determinado acontecimento. Tá? Mas ficou faltando por falha do advogado, tá? Algum aspecto que eu disse, olha, perdeu-se. Tá? Eu teria aí uma nova produção de prova, mas não sobre aquele aspecto, não sobre aquele entre aspas, aquele fato, tá? Mas sobre outros aspectos do relato. Tá? Então eu teria uma outra produção de prova. Porque não seria uma repetição, seria falar sobre o que não foi dito. Não seria uma repetição. Seria justamente isso. Seria uma nova prova. A testemunha mesma. Exato. Você pede um complemento de prova. Você pede uma... E aí seria mais ou menos como se fosse uma ação modificatória, que você quer trazer algo a mais. Se você quer trazer algo a mais, ofenderia a coisa julgada ali. Eu vou até usar uma nomenclatura de Ponce Miranda, que ele fala o seguinte, olha, a Constituição ela pode ser positiva, negativa e integrativa. Sim. Ou seja, eu posso ter uma Constituição para integrar. Tá? Ou seja, tem uma falha, eu tenho uma falta e quero integrar isso. Tá? Agora, claro, veja, primeiro, isso não prescreve, não decai. Né? O que vai prescrever ou decair é o direito. Né? Então, o que acontece? Olha, agora, claro, a repetição, tá? A mera repetição, não, acho que aí falta interesse. Tá? Eu não gostei, né? Eu não gostei da fala da testemunha, tá certo? Coletada, e eu quero que ela fale de novo, porque eu não gostei, eu quero que se ajuste ao que eu estou pensando. Aí, veja, aí eu acho um problema. Tá? Eu acho que, olha... O Leonardo nos pergunta que o juiz do processo principal não participou da prova. Mas você vê a necessidade desse apego do juiz à prova, que eu acho que é uma das necessidades de libertação que tem que ter. Né? Eu acho que tem. Até porque o tribunal não participa. Veja, o tribunal, quando julga o recurso de apelação, por exemplo, tá? Ele vai pegar as provas produzidas por outro juiz. Né? O juiz na carta precatória, por exemplo, né? Ele não... Veja, o juiz que está na carta precatória, por exemplo, na carta precatória que é tão tradicional, tá? Ele não vai dizer, olha, eu não participei. Né? Então, na realidade, e essa que eu acho que é legal, a gente separar fato e prova. Tá? Uma coisa é o fato, que é o relato que eu vou fazer. A prova, que é a minha pretensão de confirmação.
tá? Eu tenho um relato sobre relato. É uma, que ele vai chamar de, o frag, né? Vai chamar de meta, o outro fez frag, né? Já de metalinguagem. Metalinguagem, né? É metalinguagem, porque uma Metalinguagem. linguagem falando da linguagem. Linguagem dentro da linguagem. Tá? Mas, assim, Então, o que a gente tem que perceber aqui é que, justamente, a produção antecipada de prova, ela muda essa visão dogmática que se criou de que o juiz é o único destinatário da prova e que a prova perfeito. Né? E aí ela... Na verdade, perfeito. A prova destina quem? Destina ao processo, aos interessados, entendeu? Na realidade, e veja, o juiz da causa, tá certo? Na realidade, você bem franco, a prova se destina ao fato. Sim. O destinatário da prova é o fato. Tá? Ela se destina a relação dela com o fato. Não é com o autor, não é com o réu, não é com o juiz, é o fato. Tá? E se ela é capaz de demonstrar o fato ou não, se ela confirma o fato ou não, tá? Se ela é capaz de fazer isso. Então, o magistrado, né, ele vai chegar e vai aferir. Tá? Olha, esse relato, tá? Eu tenho uma prova admitida, tá? E ele é capaz de confirmar ou de infirmar, inclusive. Tá? Eu costumo dizer que eu uso a prova muitas vezes para persuadir e para dissuadir. Né? Veja no caso do penal, né, o indúbio pro réu. Tá? Na verdade, muitas vezes uso a prova para gerar dúvida, porque a dúvida gera consequência decisória. Sim. Então, por exemplo, no dúvio pro réu, eu estou usando a prova para dissuadir. Então, a gente tem a prova é para persuadir. Não, a prova é para persuadir ou dissuadir. Dependendo então, do tipo de prova que você quer fazer. E você colocar a dúvida ali, se simplesmente você coloca a dúvida, você já tira a certeza ali. Né? O Leonardo está dizendo aqui, mas sem custas, né? Eu acho que é igual a barata judicial, né? Como que você tem que ter uma regulamentação? Eu acho que o correto deveriam ser custas irrisórias, né? Se vamos supor um tabelamento de custas, R$50, R$100, algo em relação que não é banal, mas também que não... Tem que ter. Sabe por quê, Vinícius? Porque é um serviço. É um serviço. Tá? Gera custo. Né? E a custo é para isso. Para pagar ou remunerar um serviço. Tá? O judiciário é um serviço público pago, em regra. Tá? Então, assim, é importante que haja essa remuneração. Certo? Então, eu defendo que, na verdade, eu tenho uma ação autônoma aí. Certo? Então tem que ter uma sentença. Né? A questão, vai ter sentença? Vai ter sentença. Tá? Vai ter apelação? Vai ter apelação. Pode ter agravo? Vai ter agravo, se for possível. Tá? Então, na realidade, eu tenho todo um procedimento aí. Tá? Mas o objeto dessa demanda é a produção de uma prova. Tá? Ou a realização da prova, que é, na realidade, um direito que eu tenho de ter a prova. Por quê? Porque é um direito meu. Isso é que é legal, né? Essa afirmação de direito seu. Um direito meu. Eu tenho o direito de produzir a prova. Ou inclusive, de tornar a prova algo diferente. Porque, por exemplo, eu posso ter uma fotografia, tá? Posso ter uma fotografia, que é uma prova, tá? Mas eu quero torná-la uma prova diferenciada para o rito monitório. Sim, você quer transformar. Transformar, dar outra força para a prova, ou seja, uma outra qualidade, tá? Para municiar um procedimento. Tá? Eu posso ter uma testemunha para isso. Você acha que na produção antecipada de prova, apesar do texto legal não falar nada, você acha que é possível uma inspeção judicial? Eu acho que sim. Eu não vejo problema com relação a isso. Tá? Não haveria nenhum tipo... Assim, o texto legal ele deixou a coisa meio aberta, né, com relação a isso. Ele não vedou. Né? O texto anterior ele tem algumas amarras. Né? Ele tem algumas amarras para tipos de prova. Né? O texto atual ele liberou com relação a isso. Certo? E é interessante porque você tem algumas situações que, inclusive, assim, é bastante questionável, inclusive, tem sérias restrições a ela, que é a chamada o mandado de verificação, né? De constatação.
que é feito por oficial de justiça, que vai... eu tenho muita resistência com relação a isso, porque, na realidade, ele acaba sendo uma forma, entre aspas, uma inspeção feita pelo oficial de justiça. Sim. Né? Acaba Rebate sendo, né? E sem... para uma inspeção do oficial. Do oficial, sem as partes. Pior, sem as partes, sem contraditório. Então, eu vejo que é possível fazer isso. Tá? E vejo que é interessante fazer isso. Tá? Muitas vezes, por exemplo, eu posso evitar, por exemplo, uma ação de demarcatória, por exemplo. Tá? Uma disputa sobre limites de uma propriedade, tá? Que você pode resolver facilmente através de uma inspeção judicial, verificar e morreu ali. Tá? A gente tem uma situação como essa. Aí o Leonardo perguntou se a gente está se aproximando do modelo americano. Na verdade, a gente pegou muitos coisas do modelo americano com relação a isso. Tá? Mas a discussão sobre prova, ela já é antiga. Tá? O Brasil carecia disso. Tá? Dessa maneira de se produzir a prova e dizer o seguinte, olha, você pega, por exemplo, o próprio Cambi, lá na década de 90, né? Ele já pensava desse jeito, já. Ou você pegar, por exemplo, os autores que escreviam sobre a produção antecipada da cautelar de prova, já trabalhava com essa perspectiva, já, de certa forma. Né? O que o Código fez, e aí vem um trabalho fantástico do Yasha, né? E do Sarmento, Daniel Assunção, né? Que é um trabalho fantástico, tanto do Yasha, né? Que vai dar uma contribuição com relação a isso. Tá? Essa aproximação ela vai ser relevante para que a gente possa, por exemplo, escolher se quer ou não entrar com a demanda. E o Código é expresso com relação a isso. É Sim. legal fazer isso, porque você pode escolher. Olha, eu não vou entrar com a ação porque eu sei que vou perder. Ou, olha, tá aqui a prova, vamos conversar. Que é o que aproxima do Discovery americano, né? Que produz a prova muito mais para que não tenha ação e que a gente resolva tudo, ou para constranger a outra parte. Seria mais ou menos isso, né? Essa utilização de um modo de constrangimento. Mas, voltando à parte da inspeção judicial, ela é uma prova pouca utilizada no Brasil, até os juízes são meio refratários em relação a admiti-la, mas quando admitem, eles têm uma visão de que é a opinião pessoal do juiz, né? Do juiz. Então, aqui, quando você permite que um juiz faça a inspeção judicial e que vire para o outro juiz, você quebra um paradigma do que se acha dessa prova. Você não vê isso? Mas é interessante, porque é o olhar do juiz sobre aquele fato, né? A inspeção judicial, né, é o olhar do juiz, é como, eu vou fazer aqui uma analogia, né? O juiz tira a venda, né? O juiz tira a venda, né? Olha o que está acontecendo e relata, tá? A função dele não é, ele não emite juízo de valor, ele vai dizer o que viu, o que aconteceu, o que constatou. Mas só que aí o artigo 382 fala, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato. Mas aí que tá, ele vai falar apenas... Mas aí que tá, será que ele vai falar sobre a ocorrência do fato? Ou apenas dizer, olha, estive aqui e vi isso, tá? Vai dizer o que viu, tá? Ele vai chegar e construir, tá, a valor sobre o fato? Eu tenho minhas dúvidas, Vinícius, francamente. E é dúvida mesmo, tá? É dúvida mesmo, com relação a isso. Se ele teria como... necessitaria de uma remodelação da dogmática em relação à inspeção judicial. Quais os limites da inspeção judicial para ela ser compatível com a produção antecipada de prova. Né? Concordo contigo. Para poder compatibilizar, você precisa colocar os limites. Que o juiz diga o que vê e não o que ocorreu ou não ocorreu. Só que na inspeção judicial do juiz da causa, é meio assim, olha, vai lá e vê tudo que você acha sobre... Então, assim, tem uma pergunta... Ele não poderia emitir o juízo de valor. Ele não pode emitir o juízo de valor. É porque é muito fácil de perceber. Ele não vai falar sobre as consequências jurídicas. Então, ele não valora a prova para o direito. Isso é fácil.
mas ele não se pronuncia sobre a ocorrência ou não do fato, eu acho que é um pouco mais complexo a gente entender Concordo isso. Contigo. Concordo contigo, Uma Vinícius. pergunta aqui do nosso colega Marcos Paulo, aqui do Acre, que você fez uma live excepcional com ele esses dias. Né? Marco é fantástico, essa escolha do código de não prevenir o juiz, né, de não ter a prevenção do juiz, demonstra que o Brasil está numa outra perspectiva sobre a perpetuação de competência, a competência absoluta, mais ou menos também dialogando com a tese de Cabral e tudo mais? Veja, sim, eu acho que sim. Veja só, eu tenho uma pergunta aqui rapidinho, só para deixar claro. Eu separo valoração de prova da produção de prova. Uma coisa é produzir a prova, outra coisa é fazer o vínculo, tá, de afirmação de que o acontecimento se deu ou não. Esse vínculo de valoração eu separo. Na produção antecipada de prova, eu não teria essa valoração. Tá? E aí, continuando com relação a isso, o que acontece? No código passado, né, já havia essa ideia de separação. No caso da questão havia uma discussão sobre competência, inclusive. Né? O código atual, ele foi muito abrangente. Né? Eu tive até um debate, uma discussão por WhatsApp com o nosso amigo Roberto. Né? Roberto entende que ele não concorda comigo. O Roberto entende que o caso da incompetência seria um problema de anulação. Ou seja, o ato seria anulável. Né? E eu defendi num pequeno vídeo que eu gravei para o professor Vamber, que seria um caso de ineficatização, mas na verdade seria deseficatização. Né? Tirar a eficácia, né? Estou no plano da eficácia. Né? E eu pergunto, mas eficácia por quê? Eu disse, olha, porque... E aí vem um problema. Né? Se é eficácia, competência deixa de ser um pressuposto de validade. Sim. Veja que eu estou aí diante do impasse. Tá? Isso é constitucional ou não, isso é outro debate. Tá? Então, ou eu estou falando de anulabilidade ou não, tá? Se é anulável ou ineficaz, tá? Eu defendo que é ineficaz, mas há quem defende que é anulabilidade. Eu tenho uma quebra muito forte com relação a isso. Tá? No caso da produção antecipada de prova, eu tenho no caso, uma quebra realmente, tá certo? E aí vem o ponto, né? Que eu falei um pouco, né? O fato não é trabalhista, o fato não é federal, o fato não é da justiça comum, o fato é o fato, tá? E a função do magistrado é apenas ser o garante. Então, na realidade, esse magistrado um garante do contraditório, da defesa, ele fica apenas como esse terceiro imparcial que vai fazer a garantia de que a prova vai ser produzida. Tá? Independentemente de ser ou não um juiz. E até porque isso é curioso, né? Que a gente tinha muito nisso. E aí, nesse ponto, há algo curioso com relação à questão da carta precatória. Né? A carta precatória é muito comum. O juiz federal deprecar o estadual para produzir a prova. E às vezes era produzir instrução toda, não era só uma prova, era toda a instrução. Era muito comum. O estadual trabalhava para o federal. E veja que você tinha muito isso. Tá? E é curioso, no Brasil inteiro, embora a gente tenha uma interiorização muito grande da justiça do trabalho, tá? As cartas precatórias da justiça federal não vai para a justiça do trabalho, vai para a justiça estadual. Né? Que é algo curioso, né? Porque são juízes federais. Né? Então, mas percebam, nós já tínhamos isso. Tá? O que o código fez agora foi deixar isso muito mais escancarado. Certo? Aí vem a pergunta, até que ponto isso não cria, tá, um problema com relação à questão da competência como um caso profissional. Tá? Eu, particularmente, tenho assim, muita reticência com relação a isso. Certo? Eu tenho uma prática antiga com relação a isso. Tá? Se eu dizer, não, mas o juiz federal autorizava o estadual a fazer isso. Né? Mas essa autorização... Era uma delegação de competência, então. Era uma delegação absoluta. Né? Absoluta. Você pode fazer isso, né? Então, a gente sempre admitiu isso. Veja, por questões pragmáticas, sempre foi admitido. Né? O código agora chegou e
deixou isso muito claro com relação a isso. Eu entendo que é interessante com relação a isso, e como a gente tem esse direito, porque qual é o nosso problema também passado, que ainda está muito forte na nossa cultura ainda hoje, tá? A ideia da chamada identidade do juiz. E veja, a gente tinha unidade física mitigada, a ideia, a gente tinha isso. E isso está na nossa cultura ainda, na nossa formação. É claro que tem exceções, mas ainda está presente. Isso no nosso código, essa entidade, ela praticamente ela acabou. Ou seja, ela não tem mais isso. Certo? E se você pegar, por exemplo, o processo penal, tá? Com o juiz de instrução, tá? Esse negócio de garantia acabou. Entendeu? Então, na realidade, a gente está ainda, e aí é um ponto que eu acho, ainda apegado à tradição do código passado, tá? Que é muito forte, tá? De que a gente teria que ter um juiz que acompanhasse a causa do início ao fim, tá? E esse juiz fosse capaz de ser o juiz que melhor julgasse o caso, porque ele foi o juiz que viu as partes, viu a prova, e a ideia de juiz que sentiu o caso. Tá? O juiz que. Mas essa ideia do juiz sentir o caso, de estar ali com o caso, isso o código atual, talvez eu acho que o código passado já tinha abandonado. Então, a produção antecipada de prova, eu acho que é um marco no CPC para demonstrar isso, essa ruptura. Tá? Olha, o magistrado, o juiz, tá? ele tem jurisdição, tá? Se ele é o melhor juiz para produzir a prova, vai ser ele que irá produzir a prova. Tá? E essa vai ser uma... Mas olha como que a grande inovação do novo código não estão nos grandes temas só. Estão nesses temas que foram deixados de lado na disposição do código, como a gente falou lá atrás, foi mal redigido ou faltou coisa aqui, e muda muita concepção. A gente ressignificou o destinatário da prova, ressignificou a identidade física do juiz, a jurisdição é diferente, a decisão que se dá, se tem honorário, se não tem, mas os dogmas caem muito com esse assunto. E ainda não é um assunto que já tomou a doutrina, de 2 anos para cá, é um tema que muita gente escreve, mas ainda não tomou judiciário. E a advocacia como um todo, né? A advocacia não entendeu ainda a utilidade, a advocacia estratégica, ou os que gostam de falar, né, análise econômica do processo, porque isso em termos de análise econômica do processo é excepcional. Eu produzo a prova e eu vou saber se eu vou perder ou não, se eu vou ganhar ou não, né? E veja, mas a gente foi formado em 73. Esse é talvez, Vinícius, é o nosso grande desafio. Né? A gente foi formado em 73. Né? Os juízes que estão aí, imagine, né? Quem está no STJ tem o quê? Tem uma carreira de 30 anos de advocacia, de direito, seja advogado que foi para o STJ, ou seja magistrado, ou seja, eles passaram toda uma vida, uma formação em um código, né? Um código extremamente rico, inclusive. Tá? A mudança dessa cultura vai ser muito difícil para eles. Tá? E qual é o problema todo que a gente tem? Eu acho que o maior problema que a gente tem nesse código, tá, foi a queima de etapas. Sim. Ou seja, ao invés da questão ser maturada até chegar lá, ela chegou lá por atalhos. Tá? Então você tem, por exemplo, discussões como o 1015, por exemplo, tá? Do CPC com a questão do agravo. Chegou muito rápido. As questões, por um lado foi bom, uma decisão rápida, mas outro foi péssimo, porque eu não tive maturação. Ou seja, eu não tive debate. Tá? Eu não tive um contraditório muito mais pleno com relação a isso. Então, essas vias, esses atalhos que o CPC colocou para dar maior velocidade, maior celeridade ao CPC, tá? Esses institutos, ele acabou criando um problema. Qual foi o problema? De levar para o judiciário velho, não no sentido velho de idade, mas velho no sentido de convenções antigas, tá? Para julgar temas novos. Certo? E aí, eu vejo isso sobre aquele tema que eu falei, que é o STJ já se pronunciou que exibição de documento é pelo 381 junto com o 396. Ou seja, ele juntou antagônicos.
Perfeito. Porque para mim você ou vai pelo 381 ou vai pelo 396, pelo rito da produção de prova de exibição de documento. E o STJ, sem se debruçar, sem nada, disse: cabe exibição de documento autônoma, juntando o 381 e o 396, ou seja, fez uma miscelânea de quem não estudou o código. Também falar isso, né? Vinícius, e há outro problema também, sabe qual é? E há outro problema também, sabe qual é? Existe uma mania na doutrina processual de criar microsistemas. Tá? O tema é parecido, eu junto. O tema é parecido, eu junto. Tá? E sem uma reflexão, tá? Que são institutos das redes que eles não se comunicam. Tá? Então, muitas vezes, e aí é uma questão mesmo de falha mesmo doutrinária, né? E aí é uma falha da doutrina, tá? De começar a construir microsistemas onde não existe. Tá? E aí, veja, essas ideias de juntar algo que parece, diz respeito à prova. Se diz respeito à prova, então deve ser analisado conjuntamente. Tá? Quando, na realidade, são regras próprias. Inclusive regras que não dialogam, pelo menos. Tá? Então, vejam, fazendo isso, eu acabo estimulando. E isso aí é uma falha que ele tem, que é uma falha da nossa doutrina, que tem uma mania, nos últimos anos, de achar que tudo virou microsistema. Tá? Então, tem um microsistema de estabilização, um microsistema de tela repetitiva. Eu estava criando um monte de questão e acabo juntando algumas coisas que são interessantíssimas. Outras são problemáticas. Tá? Mas eu retorno, né? Esses atalhos que a gente fez, esses atalhos que vão do CPC, do CPC criou, para chegar ao STJ, ao STF, tá? De forma muito rápida, tá? Que eram exigências para poder sedimentar o código, a gente está sedimentando o código de cima para baixo, sem um diálogo efetivo. Ou seja, sem que a gente mature discussão nas chamadas instâncias de base. Tá? Que é essa instância de base que vai construir a situação. Então a gente está tendo uma construção muito perigosa com relação a isso. Tá? E nesse tema de produção de prova, como você bem colocou, ele dialoga com competência, dialoga pesado com competência, tá certo? Dialoga com essa separação de quem é o destinatário da prova. Tá? Tem um trabalho fantástico da Thaís, né? De Thaís Pascoal, que é sobre coletivização da prova, né, por exemplo, tá? Em que ela vai fazer um debate interessantíssimo, tá? Em que eu posso pegar... Ela vai ser a próxima convidada. Ai, que maravilha. A Thaís é fantástica. Veja que interessante. Em que eu vou ter uma outra perspectiva da prova. Ou seja, a questão probatória, e é engraçado isso, o Brasil, durante muitos anos, o único livro, o único tratado de prova que a gente tinha era o tratado do Moacir Moral Santos. Sim. Década de 50. No Código de 39. Veja, Código de 39. E a gente tinha, com relação à prova, salvo as exceções, mera repetição. Tá? Então, o Brasil não tem tradição de estudar prova. Tá? Então, ele está estudando prova agora. Então, prova para a gente, no direito brasileiro processual, é um tema novo. Assim, é algo inusitado dizer. É um tema novo. Tá? A gente tem pouca referência de pesquisa. Está tendo agora com o CPC novo. Então, talvez seja uma das grandes virtudes do CPC novo, despertar a doutrina para o tema da prova. Ou seja, para o tema do fato. Tá? Ou seja, o tema do fato passou a ser um tema relevante. E aí a gente tem trabalhos primorosos. O trabalho do Racha, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é brilhante. Né? O trabalho do Will também tem um trabalho muito bom sobre prova. O próprio Vitor de Paula trabalha sobre prova testemunhal. Então, está começando a ter trabalhos da academia para isso. Mas veja, isso é coisa recente. Isso é coisa dos últimos, vamos pegar assim, 10 anos para cá. Né? Então, e é um tema milenar. Beck, tá dando uma hora aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade. O tempo voa aqui, todo mundo participou. Muito obrigado mesmo por participar. Valeu, obrigado. E manda um recado para todo mundo.
Meu irmão, então, olha, primeiro foi um prazer conversar com você, Vinícius, ver que você está bem, tá? Para mim é uma grande alegria. O Vinícius, você é um dos grandes amigos que eu tenho, né? É muito bom ver os amigos aqui. Yasmin está por aqui, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, né? Outros que entraram por aqui, me perdoe a esquecer, né, o nome de todos vocês, mas assim, André Beckman, aqui lá do Pará, né? Então, para mim, assim, é uma grande honra estar com você, estou à disposição, tá? Eu estava meio limitado, porque minha internet estava me isolando do mundo, literalmente, ela conseguiu